Alô? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas e todes. Menino de Ceilândia, consegue me ouvir? A gente vai começar em breve, tá? Ah, que ótimo, então. Que bom que você está me ouvindo. Excelente. Bom, a gente tem muita coisa para conversar hoje com o Ailton, então eu também não quero me estender para começar muito, tá? Então, quem for entrando, por favor, vai se situando, tá certo? Sobre a conversa. De qualquer forma, esse vídeo ele vai ficar salvo, tá certo? Aqui no Instagram da Rede Carnavalesca. Então fiquem ligados que finalizando um tempinho depois a gente já disponibiliza para quem perdeu o começo e para quem acabou chegando no finalzinho e quiser assistir tudo, ok? Ah, sim, assim, ó, estão pedindo para esperar só mais um minutinho. Bom, a gente espera. Aqui. É isso. Eu acho que a gente já pode começar, né, Ailton? Gente, boa noite, então. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma Carna Live, uma realização Rede Carnavalesca. Hoje, noite de lua cheia, continuamos a nossa conversa sobre carnaval e pandemia com o nosso convidado mais que especial, Ailton Vélez. Ailton, ele está representando hoje o bloco Menino de Ceilândia. O Ailton ele tem uma história, gente, extensa com a cultura e o carnaval de Brasília. Para vocês terem uma ideia, ele já foi ritmista da Escola de Samba Mocidade de Ceilândia de 1979 a 81, membro fundador e diretor de bateria da Escola de Samba Unidos da Ceilândia de 85 a 90, ritmista da Escola de Samba Águia Imperial da Ceilândia e Capela Imperial de Taguatinga de 92 a 94,
membro do Conselho de Cultura de Ceilândia e diretor de cultura da Administração Regional de Ceilândia. E ele é membro e mobilizador do bloco carnavalesco Menino de Ceilândia. O Bloco Menino de Ceilândia ele foi fundado em 1995 e realiza diversas ações na área da cultura popular, mais especificamente no Carnaval do Distrito Federal. Com ações voltadas para a música e danças populares tradicionais, com realizações de oficinas de musicalização com foco no frevo. O bloco também realiza a confecção de bonecos gigantes, possui ações nas áreas de corte, costura, modelagem e serigrafia, além de ações de economia solidária e criativa para o desenvolvimento local do território ceilandense. É com essa pessoa histórica do Carnaval de Brasília que eu tenho o prazer de conversar hoje. Ailton. Ailton, vem contar essa história pra gente. Gente, quem tiver pergunta, coloca aí nos comentários, tá certo? Que vai ter um momento mais pro finalzinho da live e a gente vai fazendo todas as perguntas, considerações, quem quiser mandar um oi, quem quiser dizer pra gente o que tá fazendo nesse carnaval, não é, Ailton? Bem-vindo! Boa noite, Vamos aí bater um papo, né, sobre o que acontece na cultura do Distrito Federal. Então aí, vamos conhecer um pouco. Tranquilo. Perfeito. Ailton, eu acho que para começar, eu fiz aqui só uma breve apresentação, tá certo? Mas acho que para começar seria legal a gente saber um pouco mais sobre o seu trabalho com a cultura em Ceilândia e como surgiu e se consolidou o Bloco Menino de Ceilândia. Se puder, conta mais pra gente. Claro, é um prazer. Então, eu fui forçado a entrar na cultura, né? Eu, quando criança, tenho um pai que é forrozeiro, então era obrigado a escutar ensaio de forró quase que todo final de semana em casa, né? Então, essa trajetória veio mostrando um caminho da cultura desde pequeno. E aí, na militância da área da cultura, né, a gente teve essa trajetória em outras entidades, em outras atividades culturais na cidade de Ceilândia. Em 95, a gente pensou em fazer uma brincadeira para os moradores de Ceilândia e para a gente que até na época também não tinha condições de brincar o carnaval, quiçá no plano piloto por causa de passagem, mobilidade que não existia. Então a gente juntou meia dúzia de pessoas e começamos a pensar como é que a gente poderia brincar o carnaval. E o que veio em mente de todos foi fazer um carnaval de rua, onde todos, né, teriam condições de brincar sem ter que pagar nada. A gente colocava um mínimo de estrutura na rua e as pessoas que se interessavam e que têm interesse pelo carnaval, é só chegar na saída do bloco e a gente fazer o carnaval. Foi assim que a gente pensou o carnaval, e o carnaval que a gente pensou foi um carnaval de rua voltado para a cultura brasileira, para a cultura nordestina, que sabe porque a Ceilândia é totalmente nordestina, né? Tem uma boa parte, não totalmente, mas tem um número maior de nordestino. A gente quis tentar resgatar essa cultura para muitos nordestinos que já até então perderam, né, a referência da cultura do Nordeste, onde eles moravam e tudo. Então criamos um carnaval de bloco de rua com boneco gigante, com frevo, né? No primeiro momento, a gente, sem pouca estrutura, começamos, né, a trabalhar um pouco o frevo, mas um pouco distante da realidade, que realmente era o espaço de frevo. E aí a gente pensou mais na frente, depois de 10 anos de atuação só no entretenimento, a gente pensou em qualificar, né, e quantificar o carnaval do Menino de Ceilândia. A gente passou a acessar editais, acessamos o edital do Ministério da Cultura, de ponto de cultura, passamos a realizar oficinas de passo de frevo, oficinas de cordel, e dentre outras oficinas que o ponto de cultura em Menino de Ceilândia oferecia na época. Aí a gente começou
a se qualificar, passamos de outros editais do Ministério do Turismo, também na área da transversalidade da cultura, fizemos um edital com corte e costura, e modelagem e serigrafia, que é uns itens que ajudam os carnavalescos, né? Costurando figurino, imprimindo arte, etc. Então a gente pegou a transversalidade da cultura com o corte, costura e modelagem e passamos a trabalhar nessa qualificação e oferecendo para a comunidade, né? A gente sabe da realidade da comunidade de Ceilândia, uma comunidade que não tem a cultura popular na veia, né, mais a cultura urbana, e foi muito demorada a gente conseguir fazer com que o Bloco Menino de Ceilândia realmente deixasse a sua marca junto com a população. E aí a gente, trabalhando na formação, fomos criando passistas, os passistas foram se qualificando, a comunidade veio se aproximando, conhecendo um pouco mais daquela realidade do que a gente estava oferecendo e conseguimos, né, atingir, através de muitas oficinas, um pouco da comunidade de Ceilândia e mostrando o Bloco Menino de Ceilândia em todas as suas ações. Não só no carnaval, mas durante o ano todo oferecendo oficinas, cursos e entretenimento em outras áreas para a comunidade de Ceilândia. É uma atividade, né, que a gente não consegue recurso próprio, não consegue um capital de giro, a gente infelizmente tem que ter, né, aquele apoio ou buscar apoio da ação do Estado, né? É um bloco que as pessoas que frequentam não conseguem contribuir com um bloco como a gente gostaria que fosse, para ter um capital de giro, para que não dependesse só do governo, só de recursos do Estado, mas infelizmente o nosso folião, né, não tem condições de contribuir para o bloco para que a gente tenha ações. Diferente de muitos blocos, né, que existe no Distrito Federal, que hoje banca por si só as suas a gente faz. E pelo fato Perfeito. Ailton, tá falhando um pouquinho aqui para mim, no seu vídeo. É só para mim ou para geral? Acho que a gente perdeu o Ailton um pouquinho. Oi, só para mim travou? Ailton, tá me ouvindo? Ailton, deu uma travadinha, mas Oi, voltou. Que bom. sim, Ailton, então, 26 anos, então, de bloco Meninos de Ceilândia, é isso? Eu acho isso, impressionante, porque assim, eu comecei a pular o carnaval em Brasília muito cedo. Eu comecei a me envolver com o bloco de carnaval, eu acho que tem 6 anos. E aí eu venho conversar com alguém que tem simplesmente 20 anos a mais de experiência no carnaval do DF do que eu acho assim, eu me sinto muito honrada. Muito honrada. E falando nesse número, né? São 26 anos colocando um bloco na rua, que a gente sabe que não é fácil, que como você citou aqui, carece de mais incentivo, embora seja cultura popular, ainda é uma cultura popular um tanto invisibilizada aqui em Brasília, né? Acho que tem muita gente que até hoje vem dizer, ah, não, Brasília não tem carnaval. O que você tem a dizer, Ailton, em cima dos seus 26 anos de bloco, fora os anos que você tem de experiência também com escola de samba, o que você tem a dizer para essas pessoas que falam, ah, não pulo o carnaval em Brasília? a gente só lamenta, né, as pessoas pensarem que o seu local de moradia, o seu território, não tem algo a oferecer, né? Acho que qualquer local, tanto na cultura como em qualquer outro aspecto da sociedade, oferece alguma coisa para si e para os outros ali na comunidade, né?
a gente é uma resistência, né? A gente vem colocando o bloco na rua há 26 anos. Infelizmente, só um ano, durante esse ano, a gente não saiu. O carnaval foi em 2000, não, foi em 99. A gente não saiu com o carnaval na rua. E agora, Por que, infelizmente, Ailton? O que aconteceu, assim, para o bloco não sair? foi falta de apoio mesmo, né? De incentivo. Como eu falei, a gente busca, só tem a fonte do recurso do Estado, ou de apoio de um ou outro ação do Estado. E nesse ano de 99 a gente não conseguiu colocar o bloco na rua, porque não tinha condições, o mínimo do mínimo para a gente oferecer para os foliões e para a própria equipe, né? São passistas, são músicos, são os manipuladores de boneco. Se a gente não oferecer um mínimo para eles, né? Um mínimo, uma água, Perfeito. nem que seja uma água quente, a gente não consegue sair, né? Então, nesse ano, a gente não teve condições de oferecer nada. E aí entramos em desespero e falamos, não vamos nunca mais tentar não colocar o bloco na rua, né? E aí conseguimos até hoje, até 2020, colocar o bloco na rua, né? E vamos ver se a gente consegue fazer alguma ação aí para valorizar a cultura em 2021. Ah, isso que eu queria saber mesmo, já ia te perguntar, Ailton. Como que o bloco recebeu a pandemia, assim? Porque, assim, eu acho que para a cadeia cultural inteira foi um baque. Mas para a cadeia carnavalesca, eu acho que foi um baque maior ainda, porque assim foi o pós-carnaval, né? A gente tinha acabado assim de conseguir botar os blocos na rua assim com muito sacrifício, né? E logo em sequência, assim, nós tivemos já essas experiências de lockdown, de todo mundo fechado, de todo mundo assim com medo também, né? Era uma novidade. Como foi que o bloco recebeu, Ailton, a pandemia? Então, pós-carnaval, a gente não tinha noção do que estava acontecendo, como todo mundo, né? Fomos recebendo as notícias e digerindo e tentando entender o que estava acontecendo. A gente ficou assim sem ação para o bloco, porque o bloco não, no alto se gestiona, né? Ele não tem condições de se manter por si só. Por mais que a gente queira colocar o bloco na rua com alguma ação sem o folião, sem os componentes terem nada em troca, para a gente, enquanto bloco Menino de Celândia, é muito difícil, né? É difícil porque a gente trabalha com músicos profissionais para colocar o bloco na rua, né? A gente já teve essa primeira assim, ação na cabeça. O que é que a gente vai fazer se não for ter carnaval? Se a gente fazer, o que é que a gente vai tentar fazer se a gente não vai conseguir dar o mínimo para que esses músicos dêem o melhor para eles, né? O pessoal, os bonequeiros, eles são todas pessoas totalmente necessitadas, né, financeiramente, muitos não trabalham, e o que eles conseguem no carnaval é uma ajuda de custo, com a complementação de renda ou não. Até uns que não têm renda, é uma ajuda para eles, né? Se a gente não tiver condições, foi o que a gente começou a pensar, né? Essas ações, junto com músicos, junto com os manipuladores dos bonecos, junto com os passistas, né? Se a gente não tiver uma ação, vai ser muito difícil a gente tentar colocar um bloco na rua em qualquer momento, sendo que a gente já pensou, junto com os outros blocos tradicionais, em fazer um carnaval fora de época, né? E se a gente fazer um carnaval fora de época, a gente tem que ter um mínimo de estrutura. E como é que a gente vai colocar esse bloco na rua se a gente não tem recurso? Aí a gente recebe a notícia de que o Estado cancela o carnaval, né, e não vai ter nenhuma ação. E a gente tem interesse de fazer o carnaval porque a gente não quer deixar de mostrar o nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho durante muito tempo. E as pessoas perceberam o que a gente está fazendo, através de oficinas e de cursos durante o ano todo, e também valorizar a cultura popular no nosso território em Celândia, porque a gente optou por não fazer carnaval fora de Celândia, a gente só faz carnaval com bloco completo dentro de Celândia, e a gente quer ser visto dentro de Celândia. Então, a gente pensou
todas essas questões, né? E o dia a dia que vai entrando as notícias sobre a pandemia, a gente vai ficando sem ação, né? Sem condições de falar e de fazer algo. É tanto quanto que a gente não teve nenhuma ação, né, em live do Menino de Celândia, porque a gente está buscando maneira de fazer o melhor possível para fazer uma apresentação do Bloco Menino de Celândia na internet e nas redes sociais. Então foi uma notícia, né, que deixou a gente perplexo, né, que não teve condições da gente oferecer algo, da gente indicar algo e da gente ter condições de preparar algo, porque o espaço que a gente tem fechado, não poderia fazer aglomeração, a administração em cima, marcando essas ações sociais para aglomeração. Então, a gente, né, não tinha nem o que falar, Letícia, em termos do que a gente poderia fazer. Ficamos assim, totalmente com as mãos atadas, engessado, e a primeira coisa, a primeira ação que a gente está fazendo na rede social, em live agora, é com vocês, né, que a gente agradece muito o convite para a gente mostrar um pouco do que o sentimento, né, e o que o Menino de Celândia está pensando para fazer no possível carnaval em 2021, claro que com todas as seguranças, segurança de saúde, né, os protocolos que nos são exigidos para que se cumpra. Se a gente chegar a fazer, né, uma ação do carnaval nas ruas de Celândia, seria com todos esses protocolos que a gente tem que cumprir, né? Então, isso Perfeito. Acho que eu perdi o Ailton aqui rapidinho de novo, mas ele já já está de volta. Perfeito. Ailton, você estava falando já, eu ia te perguntar mesmo qual a importância do território de carnaval de vocês, né, para o Bloco Menino de Ceilândia, né, que carrega no nome já esse território, né, e que trabalha durante o ano todo com essa comunidade, né. E você já acabou falando, né, como é importante, né, que é algo que é feito pelos ceilandenses para os ceilandenses, né? Isso é muito importante com relação à união, para garantia também de identidade cultural, não é verdade? Como que é essas ações, por exemplo, com relação à comunidade? Porque eu vejo no histórico de vocês que vocês fazem oficinas, que pessoal que faz parte, né, da banda que toca, é o pessoal de Ceilândia mesmo, né? É um pessoal daí e que faz música e que faz arte, que faz cultura para ser consumido em Ceilândia, né? E o público do plano piloto? Porque assim, eu digo porque eu já fui no Bloco Menino de Ceilândia. Né? Hoje eu estou em São Sebastião, mas eu antes, quando era universitária, morava ali no plano, né? E como que é essa questão do público, do plano piloto que quer curtir o carnaval aí com o Menino de Ceilândia? O acesso é fácil, é tranquilo, você vê bastante gente também do plano piloto? Letícia, existe. A gente veio construindo uma identidade e uma ideologia carnavalesca para o Menino de Ceilândia, no dia a dia. A gente não foi uma coisa planejada, essa coisa de fazer de Ceilândia para Ceilândia. Foi uma coisa que a gente foi construindo, percebendo no dia a dia o que é que a gente ia fazendo. Como, por exemplo, a gente sabe que o carnaval de rua, de bairro, no Brasil todo, ele é muito família, ele é muito grupo de amigos e tudo. Existe os Ailton? Tá cortando? Tá escutando? Deu uma Tá tranquilo? cortadinha, mas você já está de volta.
Agora tá. Mas continua, por favor. Então, Alô, tá me ouvindo agora, Ailton? iniciam e se formam através de família, de amigo, né, ou até de trabalhadores. Pessoal, por exemplo, o pessoal, trabalhadores de cana, né, eles começam a cantar e dali cria um bloco maracatu, e aí assim, a gente não teve essa experiência, a gente não teve esse tipo de ação, né? A gente simplesmente tinha vontade de brincar o carnaval, colocamos uma estrutura de pessoas nas ruas e começamos a brincar, né, e começamos a colocar o bloco na rua. Então, com essa. Ailton, eu tô te perdendo de novo. Você consegue me ouvir? Escutando um pouco, tá meio falhando. Não sei se você está me escutando. É, para mim tá falhando, Tá mas falhando. voltou de novo, então vamos aproveitar. Vamos Tá dando lá. umas falhadas. Então, né, como continuando, como a gente não pensou e não planejou um bloco, a gente foi construindo, colocar o bloco na rua e o bloco com um pouco de estrutura e a gente percebeu que tinha que oferecer algo mais para que as pessoas não só brincassem o carnaval, mas entendessem como é que funciona o carnaval e como é que aquela cultura ela é realizada no Brasil todo. Aí a gente começou na formação, na qualificação, com oficinas de músicas voltadas para o frevo, oficinas de danças voltadas para o passo de frevo, para que as pessoas. E nessas oficinas, contando um pouco da história, como é que existiu há 100 anos atrás o frevo, né, vindo com pessoas da capoeira também, e a gente começou a formar, e hoje a gente, dentro de Celândia, pode-se dizer que tem uma parte da população de Celândia que conhece o menino Celândia, que sabe o porquê do frevo, a importância do frevo na comunidade, na cultura brasileira. É por isso que a gente pensou essa questão da formação. E esses 26 anos é uma construção. Né? Talvez a gente vai criar outros valores depois da pandemia, vai ter possibilidade de estar um outro valor de como que o menino de Celândia pode agir, pode pensar melhorar a cultura popular dentro do território de Celândia. Maravilhoso. Maravilhoso, Ailton. Eu acho o Menino de Ceilândia, assim, um exemplo maravilhoso, inclusive para os blocos novos, né? Que para os blocos, por exemplo, do plano piloto, tem vários blocos novos e a cada ano surgem mais blocos, né? E esse exemplo do Menino da Ceilândia, de resistência artística, de resistência cultural, né? Mantendo aí 26 anos de bloco, com toda a dificuldade que enfrenta e mantendo uma relação assim tão próxima com a comunidade, de troca com a comunidade, né? Então isso é um exemplo assim que eu acho fantástico para os blocos novos, para os jovens blocos, né? Seguirem, né? E tentarem de repente essa afinidade, né? Essa proximidade com a comunidade é onde o bloco sai, é onde o bloco atua, né? Eu acho um exemplo fantástico. O Ailton, você já disse pra gente que o que toca no bloco, então, Menino de Ceilândia, é o frevo. É isso? Isso, a gente prioriza o frevo, mas claro que né, dá uma mesclada aí nas outras linguagens da música popular brasileira, até para tentar agradar um pouco mais o fulião de toda a Ceilândia, né? Mas a quantidade é maior é frevo, né? E os passos de frevo é o que a gente ensina para a comunidade. Perfeito. E onde exatamente que sai o Menino de Ceilândia? Tá falhando, você pode repetir? Claro. Ailton, onde? Onde exatamente em Ceilândia sai o bloco? Ó, a gente sai no centro de Celândia, ali perto da caixa d'água, né? Mas eu queria fazer um comentário que você falou sobre os blocos do plano piloto, que
você coloca o Menino de Ceilândia como espelho, né, ou sei lá, como exemplo, a gente vê um pouco diferente, né, para muitos blocos do plano piloto, porque é uma crítica pessoal e que a gente sempre avalia, né, tem muitos blocos que eles são produtor que só quer trabalhar sazonalmente no carnaval, quer vender cerveja, entendeu? Quer pensar comercialmente, né? Eu acho que não é essa pegada que a gente, não é essa pegada que a gente coloca dentro do Incelândia. É válido a questão econômica para muitas pessoas que ajuda, que aumenta o mercado de trabalho sazonalmente no carnaval. Isso é ótimo, é válido. Mas para buscar uma cultura popular, né, para buscar uma brincadeira realmente, né, de raiz, né, se você for pensar no comercial, você esquece o cultural, né? Então você só contrata as pessoas, você não faz cultura, você não constrói uma política cultural, né? Você simplesmente tem recurso do Estado ou de um capital de giro próprio e contrata as pessoas para ir brincar seu carnaval. E aí fica isso por isso. Acabou o carnaval, acabou a festa, acabou. Assim, a gente tem que pensar uma política, né, de formação e qualificação para a comunidade. Né? Se no plano piloto tem Perfeito. blocos que pode, se tem blocos que o folião pode pagar para o bloco sair sem recurso, e isso tem condições de fazer, né, sem recurso do governo, isso é ótimo que dá uma autonomia. E se esse capital de giro próprio, do próprio folião, fomentar a criação de uma política pública e de criação de novos brincantes, seria melhor ainda. Né? Seria uma vertente diferente que ia mostrar para o Estado como é que a sociedade consegue fazer uma coisa melhor com um recurso bem elaborado do próprio bolso, né? Diferente do que acontece hoje no Distrito Federal para quem só depende de recursos do Estado. A gente está tentando, né, ter autonomia, ter um capital de giro próprio. Né? Hoje a gente está tentando fazer confecção de alguns tecidos, alguns mantimentos, aliás, de algumas roupas, para tentar criar um capital de giro para a gente ter uma receita própria. Né? Isso é difícil. Aí, se a gente poderia dar não sei se um toque, uma orientação, é que os blocos que têm condições de fazer com que, né, as suas ações não dependam do Estado, que faça e valorize a cultura popular e não comercial. Né? E não só o comercial. Eu acho que esse é o que a gente, enquanto Bloco Menino de Ceilândia, que está fora das asas, gostaria de contribuir vendo esse crescimento do pool de blocos do plano piloto, pensando dessa maneira, pensando na política e na ação da cultura popular, e não simplesmente no comercial, na venda de produto. E a gente está no momento agora de prova, né, disso, né, Ailton? Porque a gente está justamente no momento de provar que carnaval não é só aglomeração, como muita gente pensa por aí, né? Carnaval é cultura popular, carnaval ela emprega, ela tem toda uma cadeia, né, que ela movimenta, não só durante o período de carnaval, claro que durante o período de carnaval é esse boom, mas durante o ano todo ele movimenta uma cadeia produtiva grande, ele rende, né, para o governo muito em impostos também, então é muito importante a gente frisar, né, que tem muita gente que vê com maus olhos talvez o financiamento público, mas a gente tem que lembrar que isso é um financiamento para a manutenção da cultura popular, isso é para a gente se manter como artista também, para a gente como se pagar como artista, como artesão, né, que é o caso, por exemplo, do Menino de Ceilândia, que conta com vários artesãs, costureiras, costureiros, bonequeiras. Então, assim, é importante a gente lembrar, né? Infelizmente, a gente precisa lembrar, a gente precisa frisar que carnaval é muito mais do que só aglomeração. O carnaval, ela gera conhecimento, ele gera renda e ele gera também muito amor pra gente, muito acalento do coração, né? É verdade. Letícia, tem um escritor chamado Roberto da Mata, ele tem um livro muito bom que fala
sobre 3 ações que movimentam o país, né? Que é o dia da Pátria, as procissões religiosas e o Carnaval. O Carnaval é a única atividade que ele tem mais de um dia, gera milhões, né, em volta do Carnaval está fazendo, e as outras ações que conseguem mobilizar o país, eles não conseguem ter mais de um dia. Não é uma coisa que constrói uma sociedade, é uma coisa fixa e direcionada, né, sem mudança de nada, né, que é o Dia da Pátria, por exemplo. E o Carnaval, eles sai construindo durante o ano, uma coisa para acontecer 3, 4 dias. Tem estado que até 5 dias o Carnaval ainda fica rolando, né? Entendeu? Então, quer dizer, Verdade. do que o Carnaval consegue mobilizar um país todo, né, e outras ações que consegue fazer uma mobilização também do país todo. Existe uma diferença e o Carnaval ele é criticado, ele não é valorizado pelo Estado como deveria ser em termos de injeção de recurso, né? Principalmente aqui no Distrito Federal. Então, quanto mais recurso se investe na cultura, e somente no Carnaval, quanto mais retorno o Estado também tem, né? Exato. A gente sabe da receita que o Estado tem, né? Assim, a pandemia não quer fazer, por causa da pandemia, não querem realizar o Carnaval. Aí eu pergunto, vão deixar de fazer o Carnaval? Os clubes particulares vão deixar de fazer Carnaval? Não vão deixar de fazer Carnaval, né? Algumas pessoas vão sair para fazer Carnaval, mesmo que o Estado faça ou não, vão fazer Carnaval com aglomeração. O movimento do Carnaval em Brasília está propondo um Carnaval sem aglomeração, né? Com condições de ter um cumprimento de um protocolo de saúde, né? Eu até pergunto também, será que o governo teria o interesse de fechar as cervejarias para que elas não consigam criar produtos para colocar no mercado? Aí vai ter realmente isolamento social, porque se não tem cerveja, o pessoal não vai fazer carnaval isoladamente, não vai fazer carnaval, né, nos clubes escondidos, né, e não vão fazer carnaval em outros, ou não vão fazer qualquer tipo de reunião, né? Essa ação, né, o Estado não tem interesse de fazer, que é fechar a cervejaria para que não crie produtos para vender, não só no carnaval, mas com qualquer tipo de aglomeração. Porque o que faz aglomeração é uma cervejinha, uma cachaçinha, um churrasquinho, entendeu? Você não vai ficar no meio da rua olhando para a cara um do outro bebendo água, né? Então eu pergunto, por que só o carnaval que não deve ser realizado, que deve ser cancelado, né? Outras... Sim. Desculpa, Ailton. Eu acho que, assim, levando em consideração isso que você está falando, o que me vem à cabeça é que, na verdade, assim, é como se o governo estivesse ignorando que o carnaval está aí, né? Que vai acontecer o carnaval. Porque é uma data comemorativa, é uma data que faz parte do nosso calendário, não é? E não precisa todo mundo ir para a rua para que a gente tenha o carnaval, porque o carnaval é muito mais do que isso. Não é? O carnaval é você tá produzindo cultura, não é? E você está produzindo cultura popular. Então, assim, não é apenas o ir para a rua. E eu acho muito interessante, por exemplo, levando isso em consideração, Ailton, a iniciativa Reinventa Carnaval, por exemplo, né? Que está incentivando folião, foliona a curtir em casa, por exemplo. Curta em casa, curta dentro do seu núcleo familiar, por exemplo, o carnaval, né? Dentro dos seus pequenos núcleos, ou do seu núcleo familiar, ou do seu núcleo de amigos com quem você tem convivido durante essa pandemia, né? Então, assim, ignorar o carnaval é muito pior, né? Porque vamos combinar que quando não houver mais perigo, as pessoas vão para a rua. Com organização ou sem organização, as pessoas vão para a rua. Porque nós vamos estar todos e todas e todos sedentos por irmos às ruas. Então, assim, é muito melhor a gente estar se articulando, a gente estar preocupado com isso, a gente não ignorar
essa manifestação, que é uma manifestação que vem da população, que vem do povo. Aí é que tá. Não é uma data que o governo estipule para o carnaval que vai fazer com que o carnaval aconteça. É o contrário, né? É a população que vem e que traz o carnaval e que faz o carnaval acontecer, que coloca os blocos na rua, né? Então, assim, ignorar a existência do carnaval, mesmo sendo um ano de pandemia, eu acho que não tem porquê. Afinal de contas, vai acontecer. Uma hora a gente vai se encontrar, a gente vai se abraçar, a gente vai curtir, não é verdade? Ailton, tem um comentário aqui para você, olha aqui, do Laerte Frevo. Está dizendo, boa noite e parabéns pela live. Eu, como folião de rua, passista e professor de frevo do grupo Guerreiros do Passo, fico super feliz em ver o frevo ser absorvido por este Brasil afora. Olha só que bonito. Muito bacana. A gente teve uma visita do pessoal do Passo do Frevo aqui no Menino de Celândia, que foi muito bom, foi uma troca de experiência muito boa. Manda um abraço aí pro pessoal lá Legal. do Passo do Frevo. Aí foi muito bacana. Espero que a gente voltem de novo aqui em Brasília, venha no Menino de Celândia, ou a gente vai até lá, né, pegar mais experiência lá com o pessoal do Guerreiros do Passo. Foi muito boa a experiência. Um abraço aí, Isaac. Mara, olha aí, olha, essas trocas que o carnaval possibilita são fantásticas também, né, Ailton? Agora, Ailton, me conta um pouquinho mais aqui sobre, assim, a gente pegando um pouquinho da sua experiência também com as escolas de samba. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque desde 2014 nós não temos mais desfile de escolas de samba, né? Infelizmente. A gente é co-irmão de carnaval de rua, né? O pessoal dos blocos de frevo, bloco de rua, é co-irmão do pessoal da escola de samba, porque por mais que alguns conseguem ou querem separar dos blocos de ruas, como os blocos de sujo, bloco de frevo, do carnaval de escola de samba, desfile de escola de samba, mas todos são carnaval de rua. Né? Carnaval que não é carnaval de rua, é o carnaval de clube, né? De pessoas que pagam fantasias, que pagam entrada, que pagam, né, até para, vamos dizer assim, para tirar foto com as pessoas, né? No carnaval de rua não, tanto na escola de samba quanto nos blocos de sujo, bloco de frevo, né, e outros blocos, né? A gente perdeu você um pouquinho, mas agora estou te ouvindo novamente. Oi. Tá me ouvindo? Estou escutando. Posso continuar? Está escutando também vocês? Continua, por favor. Então, Sim. a gente torce muito, somos solidários com o pessoal da Escola de Samba do Distrito Federal, que eles voltem, né, às ações, né, com o desfile, com os seus ensaios, né, com suas oficinas também, né, e volte, porque Ailton, acho que eu te perdi de novo. Ailton? Voltou Oi, agora! estou te escutando. Voltou agora. Então, a gente, a gente sabe da importância, a gente sabe da importância dos desfiles do carnaval de escola de samba, né? Sabe a importância também de valorização do carnaval do Distrito Federal através das escolas de samba, junto com os blocos.
né? A, a população vizinha do Distrito Federal também vem para o Distrito Federal, não só pelos blocos, mas também vem pelas escolas de samba, e a gente sabe que é bom, agrega, né, e ajuda a fomentar não só a economia, como a cultura popular no Distrito Federal. Né? A gente lamenta que essa situação continue até hoje, né? Por isso que a gente fala, né, enquanto a gente ficar dependendo do Estado, deve ter recurso do Estado, sim, porque a gente paga imposto, mas só dependendo do recurso do Estado, acontece isso que está acontecendo, que aconteceu com as escolas de samba do Distrito Federal. Então, aí há quase 6 anos, né? 5 anos, 6 anos, sem desfile, sem perspectiva, e com mais um ano, com esse cancelamento, não só das escolas de samba, como dos blocos, vai fazer com que acabe o gás, mas só que acabe o gás para o governo, para os foliões, para os blocos federais, a gente não ficam reinventando o carnaval ou de outra forma presencial, cumprindo a medida de segurança e de saúde. A gente não vai deixar a peteca cair e vamos, com certeza, fazer com que o carnaval 2021 no Distrito Federal aconteça de alguma forma. Né? Estamos trabalhando para isso, estamos estudando junto com outras pessoas para ver como é que a gente reinventa o carnaval e comemora o carnaval de alguma forma. Né? Sabe, quem sabe a Orquestra Popular Menino de Ceilândia fazendo uma live e estando dentro da casa de milhões de pessoas do Distrito Federal, né? Que está do Brasil, né? Quem sabe? A gente está trabalhando para isso. Né? Perfeito, eu apoio. Acho que tem que acontecer, Ailton. Tem que acontecer. Pois é, vamos. Ailton, a gente está encaminhando aqui para o final. Infelizmente, o tempo corre. Infelizmente. Eu queria aproveitar aqui para agradecer a você muito pela conversa. Obrigada pela generosidade em contar essa história, contar para a gente um pouco da história, né, do Carnaval de Brasília, a partir da experiência do Menino de Ceilândia, a partir da sua experiência também com a cultura popular de Brasília, do Distrito Federal. Ailton, muito obrigada. Gostaria de agradecer também a todas, todos e todes que acompanharam mais essa Carna Live aqui com a gente. Lembrando que na próxima terça teremos a maravilhosa Ju Pagu, tendo uma conversa lindíssima com a fabulosa, gente, a Betinha do Bloco Acé Dudu. Fantástico. Sempre às 21 horas, aqui, através do Instagram da carnaval.carnavalesca. Ailton, queria terminar ouvindo você, aproveita o espaço para você, assim, compartilhar com a gente alguma coisa que você queira, um recado que o Menino da Ceilândia queira passar para todo mundo. Fique à vontade. Então, Letícia e demais pessoas, a gente agradece, né? Agradece as pessoas que acompanharam a gente aqui, que acompanhou, que interagiu um pouco aí com a fala que a gente apresentou aqui. Muito obrigado pelo convite. Né? A gente tenta contribuir o máximo com o Carnaval do Distrito Federal da nossa maneira, como a gente sabe fazer, né? No nosso território, para o nosso território, mas é uma maneira de também valorizar o Carnaval de rua do Distrito Federal. Né? E a gente está junto com a Betinha, né? Junto com a Ju Pagu, com a Carnavalesca, com a nossa querida Letícia também. Né? E só agradecer. Né? Muito obrigado, é uma oportunidade que a gente tem de nos mostrar, de desinvibilizar, né, para algumas pessoas, né, mas a gente está aí para construir. Muito obrigado e boa noite a todos e todas. Obrigada, Ailton, obrigada pela sua generosidade. Bom, por hoje é só, gente. Boa noite. Procurem as redes sociais do Bloco Menino de Ceilândia, curtam, compartilhem para vocês saberem mais informações. Por hoje é só. Espero vocês na próxima terça. Um forte abraço e viva o Carnaval. Beijo, Ailton. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigado, Letícia.